paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 5, a partir do verso 19, dando assim continuidade a este capítulo extenso, e inicia assim: Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz. Lembrando que Jesus começa aqui uma afirmação sobre quem ele é. Antes aqui no versículo 17 e 18, quando Jesus ele cura um paralítico, ele cura esse paralítico no sábado, ele começa a levantar aqui uma questão entre os religiosos da época, que já o queriam perseguir e matar, porque ele desafia a lei para fazer o bem no sábado, para curar esse paralítico no sábado, e ele diz que Deus trabalha até agora, que ele também trabalha, ele se define como Deus, e eles ficam muito indignados, com muita raiva, então eles começam numa perseguição à pessoa de Jesus. E Jesus começa falando aqui, afirmando que realmente ele é Deus. E ele faz uma comparação aqui sobre o pai e o filho, que ele faz o que vê o pai fazendo. Isso ele está trazendo para nós, para o nosso entendimento, o que realmente acontece num relacionamento entre pai e filho. Porque o pai quer que o filho haja corretamente, não tenha vícios, seja uma pessoa do bem e quer ensinar todas essas coisas para o seu filho, mas se o filho não ver o pai fazendo as coisas que ele está cobrando do filho, ele não vai fazer. Não adianta o pai falar para o filho: você não vai beber, e o filho está vendo sempre o pai com um copo de bebida na mão. Um exemplo simples. Não vai mentir, mas ele vê o pai mentindo. Então Jesus está dizendo que é como um pai e filho. Eu faço aquilo que o pai faz. E nós devemos também, para educar os nossos filhos, dar esse exemplo. Se eu falo para o meu filho: vai para a igreja, ore, busca a Deus, e ele nunca me vê de joelho no chão orando, por que ele vai fazer isso? Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Jesus já está falando aqui dos milagres que foram feitos até agora, a água transformada em vinho, o paralítico, 38 anos paralítico, Jesus o cura, e ele está falando: vocês vão ver coisas muito maiores do que essas, e eles viram. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam também o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai. Quem não ama, quem não recebe o Filho de Deus, Jesus Cristo, não recebe nem ama o Pai. E ele está dizendo aqui também que Deus agora o constituiu como juiz. Lembrando que Jesus veio, a primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro para ser sacrificado pelos pecados da humanidade. Mas ele nunca mais vai precisar de fazer isso de novo. Ele nunca mais vai ficar sujeito à mão de homens. Ele agora vai voltar uma segunda vinda, e ele vai voltar como juiz. Ele vai julgar, essa vai ser a função de Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Ele está dizendo aqui que
que receberam Jesus, que todos que morreram até a presente data, eles estão aguardando o dia da grande ressurreição, da volta de Jesus, e eles não serão julgados. Eles vão ressuscitar para uma vida de glória, para uma vida de eternidade com Deus. Não há julgamento para aqueles que creem em Jesus e para quem os recebe. Isso é um grandíssimo milagre, é uma grande notícia para nós. Mesmo nós sendo falhos, se nós recebemos Cristo como Senhor das nossas vidas, nós não temos julgamento para nós. Mas aquele que não recebe Jesus já está condenado e ele vai ressuscitar para ser julgado e condenado à morte eterna no inferno. Esse é um fato, essa é uma verdade. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Desde o jardim do Éden, em que o homem tinha uma vida santa, separada, em comunhão com Deus, tanto Adão como Eva, eles pecaram e houve morte. Houve separação. Desde então, essa foi a situação da raça humana. Que só com a fé em Deus, que só através da graça de Jesus, pode assim ser regenerado, nascer de novo, ter esse rompimento que houve por morte. Agora não tem morte mais, agora tem vida. Através de Jesus Cristo, essa morte acaba, mas só acaba para quem o recebe. Aquele que não recebe ainda está morto, ainda precisa nascer de novo, é outro fato. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Assim como o Pai é fonte da vida, assim também fez o Filho ser fonte da vida. Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Jesus pode julgar porque Jesus se fez carne. Ele se fez homem. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser injustiçado, ele sabe o que é sofrer dor no corpo, ele sabe o que é sofrer fome. Ele sabe todas as dores que um ser humano sofre. Então ele está apto para julgar. É isso que está dizendo aqui. E sairão das suas sepulturas aqueles que fizerem o bem. Assim, o 28. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Veja como esse versículo é claro. Vai chegar um dia em que todos os mortos vão ressuscitar. Desde a época de Moisés, de Abraão, ao tempo que nós vivemos agora, todos estão aguardando a ressurreição. Esses vão ressuscitar ou para a vida eterna ou para o grande e terrível juízo de Deus e condenação. Foi o que eu disse há pouco. Aquele que tem o Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, que recebeu Jesus, não será julgado. A palavra é muito clara. Nós somos falhos, mas nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida e somos inocentados, temos o escrito de dívida rasgado que foi escrito contra nós. Jesus continua a falar a eles:
Ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Ninguém pode falar muito bem de si mesmo. O mínimo que vamos ser julgados é por sermos soberbos e orgulhosos. As pessoas é que falam bem de nós, as pessoas é que dão testemunho de nós, porque elas veem frutos. E então elas podem falar, e então elas podem testemunhar. Mas quem dá o principal, o verdadeiro testemunho a respeito de nós é Deus. Ele nos conhece, Ele conhece a intenção do coração do homem. O homem não. Ele é limitado, ele não conhece a intenção do coração do homem para julgar ninguém. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o de João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a meu favor e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida eterna. Lembrando que Jesus está dizendo todas essas palavras para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, e ele está afirmando outra vez que quem dá testemunho dele é Deus. E se nós queremos também que o nosso testemunho apareça, dê frutos. Dê frutos de justiça, dê frutos de arrependimento. As pessoas vão ver essa luz em nós, vão ver que a gente diminuiu e que Cristo é que está aparecendo na nossa vida. Esse é o verdadeiro testemunho que nós podemos dar. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas, disse o próprio Jesus. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando vem outra pessoa com autoridade própria, vocês os recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Os religiosos e fariseus, aqui no caso, eles são muito criticados por Jesus. Porque eles faziam as coisas nas esquinas, oravam em voz alta para que as pessoas os elogiassem. Ali a pessoa já recebeu a sua recompensa. Mas a recompensa que interessa para nós é a recompensa que vem de Deus. Então que a gente fique com a palavra, o que a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo, a não ser que eu vá testemunhar para engrandecer o nome do Senhor. Não pensem que eu sou único, não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é a lei de Moisés, que é aquele em que vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Jesus está dizendo que lá na lei de Moisés, ele já se fazia presente. E que se eles eram tão zelosos da lei de Moisés, eles deveriam ver Jesus
lá nos escritos de Moisés, porque Jesus já estava presente lá nos escritos de Moisés. Ele já se identifica ali na lei. Então Jesus está dizendo: vocês querem vida eterna conhecendo a palavra? Vocês precisam conhecer a mim, Jesus Cristo, na palavra. Só assim vocês terão vida eterna. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque assim você terá vida eterna, porque Jesus Cristo se deixa conhecer através da palavra. Jesus Cristo, que se identifica até agora aqui no Evangelho de João como o Cordeiro Santo de Deus, como a luz do mundo, como o caminho, a verdade e a vida, como o Pai, como quem faz aquilo que o Pai faz, como a luz do mundo. Jesus Cristo, como a fonte de água viva, ele se identifica a nós, ele fala a nós. E nós precisamos de acreditar, de crer nesse testemunho de Jesus. Fique com essas palavras, medite nelas e que Jesus seja verdadeiramente importante para mim, para você, para todos aqueles que estão ao nosso redor e que nós ensinemos essas verdades para eles. Amém? Que Deus te abençoe. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos.